Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, num dia com acontecimentos muito importantes, embora a grande mídia, a grande imprensa do nosso país ainda esteja, pelo menos momentaneamente, fazendo vistas grossas, mas eles não vão conseguir abafar o que está sendo objeto de um procedimento da Polícia Federal que diz respeito à descoberta de novas joias, bens preciosos, que o ex-presidente da República do nosso país assambarcou, usurpou, se apropriou indebitamente, escondeu e agora ele vai ter que prestar contas de mais essa situação. Isso no Código Penal pode ganhar o nome de peculato. Vamos ver qual será a conclusão da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, né? A pena é de 2 a 12 anos e ela se somará a outras tantas incriminações que o ex-presidente da República já está respondendo. Hoje também nós estamos vendo vários veículos de comunicação lembrarem que há 10 anos atrás nós tivemos movimentações sociais aqui no nosso país que explicam por que nós estamos nessa situação hoje econômica, política, social no Brasil no ano de 2023. Eu vou conversar com vocês sobre esses assuntos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, venha participar das nossas atividades, que todos os dias eu abro aqui no nosso chat, né? Entre 5 horas, 5 e meia, para a gente trocar algumas ideias, enfim. E se gostar, se curtir o nosso portal, se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que curtem os canais, os portais, para que as pessoas se inscrevam e fiquem mais parceiros ainda, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo, eu já comentei com vocês essa situação escandalosa. Isso seria escândalo em qualquer lugar do mundo, né? Vamos ver como os telejornais mais à tarde tratarão dessa questão. Sempre me refiro aos telejornais porque são os veículos de informação que têm a maior capilaridade aqui no Brasil. Então, é o momento onde o cidadão chega em casa, ele fica mais relaxado, mais desguarnecido, é onde ele, inclusive, fica mais refém, né, do tipo de informação ou desinformação que ele recebe. Então, vamos ver como será. Há 20 dias atrás, o Jornal o Globo publicou a seguinte matéria com esse título aqui. Joias sauditas dadas a Bolsonaro são isentas de cobrança de imposto, diz Receita Federal. Gente, a matéria está completamente enviesada, está capenga, é um jornalismo capenga. Primeiro que não foram joias dadas a Bolsonaro, porque se fossem joias dadas a Bolsonaro, a pessoa física de Bolsonaro, essas são tributáveis. O que não é tributável são joias ou presentes oficiais dados à presidência da República. Tem uma grande distinção, porque a matéria passa aqui uma ideia, de repente, que não teve nenhum tipo de problema, né? Foi tudo correto. Bom, então, é apenas uma questão que eu queria salientar com vocês. Bom, eu vou voltar mais outras vezes com esse escândalo das joias aí, porque isso não pode passar despercebido, né? Vamos só acompanhar como a coisa será hoje, mais à noitinha. Hoje também vários veículos de comunicação estão relembrando o que aconteceu no Brasil há 10 anos atrás. Todas as perturbações políticas e sociais que nós tivemos no Brasil, com várias interpretações que elas geram, várias teorias que elas geram também e muitas verdades que aparecem e outras tantas são ocultadas. Eu também vou dar minha contribuição a esse debate, relembrando exatamente o que aconteceu, porque às vezes a gente esquece, né? Aproximadamente há 10 anos atrás, eu não sei o dia exato, a gente estava vendo manifestações no Brasil. Essa aqui, para ser exato, foi no dia 17 de junho, né? Vamos lá, o que aconteceu? A voz aqui é marcante. A capital tomada no momento, tomada em frente ao Congresso Nacional. Várias pessoas já estão presas. Várias pessoas presas num conflito. Olha lá, você vê toda essa coisinha branca aí. É PM, a PM fez 2 cordões de isolamento para impedir que os manifestantes avançassem em direção ao Congresso Nacional. É o Brasil vai às ruas protestar, não é contra passagem de ônibus, é um protesto generalizado. Olha aí, olha a correria, vão entrando pela lateral
Aí é a lateral do Congresso, hein? Aí Bom, é a lateral, olha lá. eu vou colocar essa matéria na descrição do nosso vídeo, porque eu não sei se esse tumulto todo aqui, ele passa nos nossos algoritmos aqui, né? Se o vídeo acaba tendo bloqueio. Bom, mas fato é que nós tivemos essas movimentações todas e as interpretações de quem estava no poder à época, elas não foram precisas, porque se elas fossem precisas, nós não teríamos tido mais adiante um processo de desgaste que culminou no impeachment da presidente Dilma, ou da presidenta Dilma, né? Naquele momento, a gente viu que a sociedade estava querendo transformações aqui no nosso país. E quem estava no poder à época poderia ter aproveitado esse sentimento, pulado no meio da turba, vamos dizer assim, né, e ajudado a fazer algumas mudanças aqui no nosso país. No entanto, a gente viu posições que foram uma tentativa de conciliação com o que estava acontecendo. No resultado final, a gente viu foi o afastamento da presidente Dilma, né? Essa é uma das leituras possíveis, né, que eu quero jogar aqui para vocês. Aliás, mande seu comentário aqui para você também contribuir com a sua percepção do que você presenciou, qual foi o sentimento que você teve, tá bom? Mas aí a presidenta Dilma, eu vou respeitar essa posição, né, presidenta, porque essa nomenclatura, porque foi sempre a escolhida por ela. Então, eu respeito ela, vou usar também, né? Mas tá certo falar presidente também. Vamos lá, o que ela disse quando a coisa estava muito incandescente aqui no Brasil. Os gastos com saúde e educação. E vamos ampliar cada vez mais. Confio que o Congresso Nacional aprovará o projeto que apresentei para que todos os royalties do petróleo sejam gastos exclusivamente com a educação. Não posso deixar de mencionar... Gente, isso era de fato uma medida extraordinária, pegar os royalties do petróleo e destinar para a educação, porque uma das principais bandeiras das pessoas que estavam indo às ruas era justamente a falência do sistema educacional aqui no nosso país. E não há país que tenha conseguido algum tipo de autonomia, o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, sem investir maciçamente em educação. Então, essa seria uma bandeira, se isso tivesse sido implementado logo quando a presidenta Dilma colocou isso em pauta, e isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, 10 anos de educação na veia do povo brasileiro, certamente a gente teria um outro panorama, né? Alguns dias mais à frente, depois desse pronunciamento, a presidenta voltou de novo. E aí uma questão preocupante. Ela colocou 5 metas ali e a primeira que ela apresentou, ela dizia ali ter indicava um temor muito grande às questões relacionadas ao mercado financeiro, porque a proposta principal dela foi essa aqui, a obediência ao mercado, né? A obediência à questão da responsabilidade fiscal. Vamos acompanhar aqui. O primeiro pacto é pela responsabilidade fiscal, para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. Reforma política. E aí, enfim, ela acho que ficou um pouco baixo, mas deu para vocês verem. Eu vou colocar esses vídeos todos na descrição para vocês acompanharem como é que foi esse desdobramento dessa história toda, né? Uma leitura muito interessante desse período todo que aconteceu no Brasil é dada pelo meu colega Fernando Limonge. Ele fez um livro chamado Operação Impeachment, Dilma Rousseff e o Brasil da Lava Jato. O livro explica muitas coisas e inclusive dá uma visão muito interessante de que a presidenta Dilma, apesar de ter contra si forças muito poderosas, ela contou também com um desleixo, vamos dizer assim, uma despreocupação, uma forma de enxergar o que estava acontecendo por parte dos seus aliados muito branda, o que contribuiu para as forças que ela estava enfrentando serem cada vez mais contundentes e acabarem por dar o golpe fatal, né? Bom, o que a presidenta Dilma apresentou de se utilizar os royalties do petróleo para a educação, isso acabou parando no Supremo Tribunal Federal. Essa medida, essa lei, ela foi paralisada em função de uma liminar que foi concedida ao governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, que dizia que ia perder receita, enfim, não era para investir tanto em educação e tanto em saúde. E isso está agora lá com o ministro Fux, que simplesmente adiou o julgamento dessa questão. Ele sentou em cima e
A questão ficou para as calendas gregas. Perdemos 10 anos de investimentos maciços em educação em função dessa sistemática toda que nós tivemos aqui no nosso país. E aí a gente tem essa matéria aqui da Rádio Agência Nacional. Fux retira de pauta ação contra a lei dos royalties do petróleo. Ou seja, estamos como dantes no quartel de Abrantes. PGR, até Augusto Aras, gente, ele deu um parecer favorável à constitucionalidade da lei proposta pela presidenta Dilma. Então, PGR, royalties do petróleo para a saúde e educação são constitucionais. Bom, e aí, gente, tudo que nós estamos vivenciando hoje tem a ver com essas situações todas que nós vivenciamos nesses últimos 10 anos, né? E aí a gente vê algumas situações que valem a pena a gente relembrar, né? Aqui está o Michel Temer, que era o vice de Dilma, que ocupou a presidência, e do lado dele o senhor Rodrigo Maia, de um lado, que ajudou nesse impeachment, né? E do outro lado, o senhor Renan Calheiros. A gente tem que lembrar de vez em quando dessas situações, né? E outras situações também que são os paradoxos. Aqui ao lado de Michel Temer está o senhor Henrique Meirelles, que foi nomeado como ministro da Fazenda do Michel Temer. E ao outro lado ali, o presidente da Câmara dos Deputados, o então deputado Rodrigo Maia. Vocês vejam só como é que as coisas foram se arranjando aqui no nosso país. E aí a gente tem hoje, eu estava dando uma zapeada na Globo News, e vendo aqui a matéria longa com o Rodrigo Maia, né, para ele tentar explicar os problemas que Lira está tendo com o presidente Lula, a governabilidade, tal. E aí, mas o que anda fazendo essa figura tão proeminente na República, nas conspirações, no poder aqui no nosso país, ele que impediu o impeachment de Jair Bolsonaro, foi o mesmo que acelerou, que ajudou o impeachment da presidente Dilma. Por que ele fez isso? O que estava por trás dessa história? E aí você vai ver o que o Rodrigo Maia está fazendo hoje. Ele simplesmente é diretor de um troço chamado Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Somente. Imaginem o salário do senhor Rodrigo Maia. Ele desistiu de ser um deputado, né? Ele está ali sendo muito bem remunerado. Depois eu vou deixar o site para vocês aqui do que representa essa instituição, que aí vocês vão ver como é que esse jogo foi jogado aqui no nosso país. Bom, e para finalizar a capenguice jornalística aqui no nosso país, né, eu fiz questão hoje de levantar um assunto que não é um assunto muito popular, um assunto muito legal, né, muitas pessoas têm uma rejeição muito grande, mas aqui, enfim, a gente tem a obrigação moral de falar dessas questões, né, que foi uma falcatrua, né, que a Rede Globo, a imprensa do nosso país, de uma maneira geral, fez no episódio da vinda do Maduro aqui do nosso país. Porque, embora a maior parte da sociedade já tenha uma visão do que é a Venezuela, ou tenha uma impressão, ou tenha, enfim, tenha já uma opinião formada, fato é que a gente tem uma militância na imprensa brasileira de destruição de qualquer tipo de consideração ao que acontece no país irmão, no país vizinho aqui. E uma das formas que eles fizeram para acentuar já toda uma crença que já se tem em relação à Venezuela foi essa situação envolvendo a Délis Ortiz. Jornalista Délis Ortiz fala sobre a agressão no Itamaraty. Assustador. Na época, vou colocar aqui só um trechinho aqui para vocês, como é que foi a cobertura aqui, porque ela foi muito dramática, né? Vamos lá. Segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. Essa mulher que está gritando que isso, ela está segurando no braço do segurança e ela tá, depois eu vou colocar a cena para vocês aqui, ela está segurando e ela está dizendo que isso, ela está puxando o paletó do cara ali, né? Mas vamos seguir em frente aqui, mas a cenografia foi muito impactante, né? Seguranças estão batendo na mulher, estão batendo em jornalistas, bom, isso aí foi que todos os veículos de comunicação do Brasil, sem exceção, veicularam. O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente.
Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Quer dizer, uns truculentos, uns malditos, uns monstros, uns ditadores, né? Esse pessoal da Venezuela, o pessoal do Maduro, enfim. Aí passa alguns dias, a gente vê isso aqui. GSI identifica que segurança apontado como agressor de Délis Ortiz é do Exército Brasileiro. Fazia parte ali da estrutura do Exército Brasileiro. Eu pergunto para vocês, teve Jornal Nacional, teve CNN, teve algum lugar para pedir desculpas a esse tipo de engano, né? Atribuindo a um chefe de Estado, questionado ou não aqui no nosso país, por aquilo que foi apresentado ao nosso país? Enfim, gente, quando a gente fala isso, muitas pessoas interpretam, está passando pano. Não estou passando pano, eu estou mostrando para vocês que existiu manipulação, que existe um viés ideológico também na cobertura de imprensa aqui no nosso país, e que se você acha que existe algum tipo de isenção nos organismos de mídia aqui no nosso país, lamento te informar, não existe essa isenção. Os veículos de comunicação estão todos a serviço do poder econômico. Isso explica por que nós passamos por tantas coisas nos últimos 10 anos e nós passamos por essa tragédia chamada Jair Bolsonaro aqui no nosso país. Agora nós estamos tentando respirar novamente e eu espero que a gente consiga aprender com essas lições do passado. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seus comentários para cá, tá bom? Tchau!